Bom dia, queridos. Uma palavra para abençoar a sua quarta-feira. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 26, que Isaac, filho de Abraão, ele intenta ir para um outro país, a terra dos filisteus, que era um povo inimigo de Israel. Porque naquela época houve uma grande fome na terra onde ele estava, na terra onde Deus tinha plantado ele. E a Bíblia diz que Deus falou para Isaac: permaneça aqui e plante nessa terra. Não vai para outro lugar, porque eu vou te honrar. Queridos, existem dois tipos de fé. A fé natural, que ela traz resultados naturais, e existe a fé sobrenatural. A fé que ela independe do lugar, ela independe de época, ela não depende de pessoas, ela não depende do natural, ela depende de Deus. A fé natural, ela faz com que a pessoa ela não permaneça onde Deus plantou ela desiste facilmente de um negócio, que ela talvez a pessoa abre uma empresa e na primeira crise, no primeiro problema, a pessoa já acha que não é para ela, já abre mão daquela promessa, daquele sonho, daquele projeto, porque esta pessoa está agindo no natural. E isso pode refletir no casamento, pode refletir no ministério, pode refletir em várias áreas da vida da pessoa. Quando a pessoa ela tem uma fé natural, ela não suporta as provações, ela não suporta o tempo de crise, ela sai, ela muda de lugar, porque ela acha que mudando de ambiente, mudando de lugar, fisicamente falando, ela vai ter outros resultados. Mas não é o certo fazer isso. É óbvio que às vezes Deus ele dá uma direção para a pessoa, e isso é normal, mas na maioria dos casos que eu tenho ouvido falar, pessoas têm aberto mão, têm simplesmente aberto mão de sonhos, porque na primeira crise, no primeiro problema, seja ele qual for, a pessoa ela vive castigada por uma fé natural, ela quer ver resultados naturais, ela age de uma forma natural e o sobrenatural nunca vem. Agora, quem tem a fé sobrenatural, como diz aqui a Bíblia, no livro de Gênesis capítulo 26, a Bíblia diz que Isaac obedeceu a voz de Deus e ficou naquela terra onde Deus tinha plantado ele. Mesmo no meio da crise, a Bíblia diz que Isaac ele semeou e ele plantou naquele tempo, e ele teve uma colheita extraordinária, porque ele obedeceu à voz de Deus. Talvez você precise ouvir isso que eu vou te dizer. Permaneça nesse casamento, permaneça nessa igreja que Deus te deu para você congregar, permaneça nesse ministério, permaneça nesta empresa, permaneça, lute por ela. É ali mesmo que aonde você foi plantado, Deus vai te honrar. Então, se qualifique e permaneça, não abra mão. A Bíblia diz que um dos valentes de Davi, e isso me veio agora aqui em mente, e é muito propício nesse momento, a Bíblia diz que um dos 32 valentes de Davi, quando vieram os inimigos para roubar a colheita naquele tempo, este homem chamado Samá, ele desembainhou a espada e ele se colocou no meio de uma plantação de lentilhas. E todos fugindo, ele se colocou no meio e ele disse: daqui nenhum grão vocês vão tirar, nada. Tudo que eu trabalhei, que eu suei, que eu trabalhei a terra, plantei, reguei com o meu sangue, suor e lágrima, nada vocês vão levar. E a Bíblia diz que a espada grudou na mão dele de tantos inimigos que ele matou naquele dia. Mas ninguém desapossou ele daquela terra onde ele foi plantado. Então fica essa palavra.
para você que talvez estava em dúvida, mas será que eu devo permanecer? Permanece, Deus vai te honrar. É nesse casamento mesmo, é aí mesmo, nessa empresa, é nesse ministério, é aonde você foi plantado. A Bíblia diz que José prosperou em tudo, seja como escravo, na masmorra, Deus era com ele em todos os lugares e ele fazia a diferença. E eu declaro que o tempo de reinar e governar está chegando sobre a sua vida. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.